Mas então, pessoal, hoje a palavra que eu vou trazer, ela é bastante importante e ela é muito prática. E a partir do momento que a gente começa a praticar ela, a gente já começa a ver algumas mudanças na nossa vida. Hoje eu quero falar do poder que existe nas palavras que saem da nossa boca. Às vezes a gente escuta umas coisas assim, vira essa boca para lá e batem na madeira e diz 1, 2, 3 isola. Mas será que realmente as palavras têm poder, queridos? Então hoje nós vamos explicar para vocês que as palavras têm muito poder. Muito poder. E eu vou explicar de duas maneiras para vocês. Vou explicar isso no espiritual. Por que no espiritual o que a gente fala acontece? E eu vou explicar também no lado mental, da nossa alma. Para vocês entenderem por que o que nós falamos também acontece olhando para esse aspecto. Então, queridos, vocês sabem que nós seres humanos somos seres trinos, formados por 3 partes. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa alma, que estão nossa mente, nós vamos falar hoje de mente, nossa vontade, nossas emoções, nossos sentimentos estão na nossa alma. E nós temos também um espírito, que é a parte do ser humano que se comunica com Deus. Então, hoje nós vamos explicar como as palavras têm poder, olhando para a área espiritual e para a área de alma. Ok, pessoal? Então, por isso que eu pedi para todo mundo abrir esse versículo. Eu vou pedir para o Tiago ler, Tiago. Nós vamos ler do 8 ao 13. Então, você acompanha na sua Bíblia. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água amargosa. Acaso deu? Até aí, tá? Então, queridos, esse texto está dizendo que da nossa boca nós podemos liberar bênção e maldição. Mas como que isso acontece? Como que através do que eu falo, eu posso abençoar a vida de alguém, ou eu posso amaldiçoar a vida de alguém? Então, como que eu consigo, queridos? Da minha boca eu posso abençoar a vida de uma pessoa, e como que eu posso amaldiçoar essa pessoa? Só lendo esse versículo a gente já entende que há um poder daquilo que sai da minha boca, certo? Então nós vamos entender isso, como é que acontece espiritualmente. E para isso nós precisamos entender uma coisa. Talvez o que eu vou falar aqui seja novidade para alguns. E somente o Espírito Santo pode testificar isso. Queridos, existem 2 mundos. O mundo natural, que é esse que nós vivemos, também chamado mundo físico, que tem 4 dimensões. Tem uma profundidade, tem um comprimento, tem uma largura, existe a questão de tempo. Quem vive nesse mundo? Nós, seres humanos. Existem leis, a lei da termodinâmica, a lei da física, existem leis que regem esse plano, esse mundo natural físico. Mas não é só isso aqui que existe. Existe também um mundo espiritual, paralelo a esse mundo, com leis específicas do seu mundo. E quem que vive nesse mundo? Os seres espirituais. Deus, os anjos, os demônios, o próprio Satanás. Muitos acreditam em Deus e não acreditam na existência de Satanás. Ele existe, queridos. Ele é um ser que foi criado por Deus. Um ser extremamente inteligente, extremamente capaz, que cuidava e regia o louvor no reino dos céus. E ele se achou tão capaz, tão inteligente, que ele se rebelou contra Deus. E 1/3 de todos os anjos que o Senhor tinha criado, ficaram do lado dele, se rebelaram contra Deus. E a Bíblia chama esses anjos de anjos caídos, ou, mais conhecido por nós, demônios.
E esses anjos caídos, os anjos, Deus e o próprio Satanás, eles habitam no mundo espiritual. E no mundo espiritual existem as suas leis próprias. E nesse grupo, nós estudamos o quê? Questões espirituais. Nós explicamos algumas das leis do mundo espiritual. Esses mundos, eles são paralelos. Mas existem alguns momentos que esses mundos se cruzam. Existem momentos em que nós temos acesso ao mundo espiritual. E existem alguns momentos que o mundo espiritual tem acesso ao natural. Então, quando eu tenho uma visão, quando eu vejo um anjo, ou mesmo um demônio, quando Deus manda um profeta para falar comigo e me trazer uma revelação, eu estou tendo contato com o mundo espiritual. Alguém já teve contato aqui com o mundo espiritual de alguma maneira? Só 3 pessoas? Vamos erguer a mão quem já teve? Para mim não passar como louca aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu digo que tem um mundo espiritual, 2 mãos se levantam, vamos internar aqui depois, né? Queridos, a maioria levantou a mão. Por quê? Porque a gente já teve experiências com o mundo espiritual. Ele existe, ele é real. Mas existem momentos em que Deus, ele toma uma decisão e ele está no mundo espiritual e essa decisão, ela acontece aqui na terra. Deus decide mandar um anjo. Decide, como eu falei, mandar um profeta para falar com um de nós. Ele toma essa decisão no mundo espiritual, mas isso acontece aonde? No natural. E existem momentos em que nós fazemos algumas coisas no natural, e isso acontece aonde? No espiritual. E uma das coisas que eu me refiro, que nós executamos no natural, mas acontece no espiritual, é uma liberação de uma palavra. Eu libero ela no natural e ela acontece no espiritual. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá, queridos? É um pouquinho complexo, mas já me animou que todos aqui tiveram, todos não, mas a maioria teve experiência no mundo espiritual, vai entender o que eu estou falando. Então, queridos, eu vou pedir agora para você continuar com aquele versículo primeiro, guardadinho, e todos nós vamos abrir um texto ainda no Novo Testamento que está em Mateus 18. Então, o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. O que nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. Ou seja, nossas palavras declaradas aqui no mundo natural desencadeiam coisas no mundo espiritual, queridos. As palavras, elas têm poder. Então, por exemplo, eu quero pedir para quem pegou, agora sim, agora eu vou começar a pedir para vocês lerem aqueles textos que você deixou marcadinho. Então, por favor, quem pegou Mateus 16:10? Mateus escreveu a mesma coisa nesse versículo 16. Pode ler, Diego, para mim, bem alto. Mateus 16:10, não? Tá, então eu vou ler aqui para vocês. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O Senhor Jesus está falando com Pedro. E tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando Jesus estava falando isso para Pedro, se nós formos pegar o que estava acontecendo naquele momento, ele estava delegando uma autoridade para Pedro. Ele estava entregando vidas, né? Uma igreja, digamos assim, para Pedro. E ele estava dizendo para Pedro, o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que você desligar, vai ser desligado. O que nós entendemos nesse versículo? E a primeira coisa que nós precisamos entender, para a gente entender o poder das palavras. Existem pessoas que são autoridades na vida umas das outras. E as palavras dessas pessoas que são autoridade, elas têm poder. O que eu quero dizer para vocês? Quando nós somos autoridade sobre a vida de alguém, a nossa palavra sobre essa pessoa tem poder. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vemos algo que é muito claro na Bíblia, é a autoridade de um pai em relação a um filho. O que um pai fala para um filho, isso se torna uma sentença no mundo espiritual. Isso tem poder de se cumprir. É claro, eu não estou falando que as palavras são que nem se fosse mágica, abracadabra. Não necessariamente elas se cumprem imediatamente. Existe um tempo para elas se cumprirem.
Mas quando um pai libera uma palavra para um filho, ou um marido para uma esposa para um marido, um pastor para uma igreja, um padre para uma igreja, um líder espiritual para o seu centro, isso tem poder de acontecer, queridos. As autoridades têm poder. Então nós vemos lá na Bíblia, eu vou deixar para vocês, depois eu passo no grupo, não precisa anotar nada, eu vou deixar para vocês uma tarefa. Para vocês lerem Gênesis, capítulo 27, vocês vão ler do 1 ao 29, depois eu passo no grupo ali, o desespero de Jacó, fazendo tudo quanto é coisa que ele podia, para ganhar a bênção do seu pai, no lugar do seu irmão Esaú. Porque a bênção do pai dele era muito importante. Então nós vemos ele fazendo até mesmo trapaças para conseguir receber a bênção da boca do pai, que seria dado para o irmão primogênito. Porque a bênção de um pai, ela tem poder de se realizar. E a maldição de um pai também tem poder. Então, queridos, estou fazendo uma introdução aqui para vocês, né? Deixa eu tentar explicar para vocês sem olhar muito aqui, né? Quando eu libero uma palavra, isso no mundo espiritual fica livre para ser usado. Se é uma palavra de bênção, Deus, Ele mesmo ou através dos seus anjos, dependendo da palavra que foi liberada, Ele executa na vida da pessoa. Se é uma palavra de maldição, Satanás e seus demônios, eles têm direito legal de pegar aquilo que foi liberado e executar. Então o que nós falamos tem poder sobre a nossa vida e sobre a vida de quem nós temos autoridade. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma amiga, quando eu conheci Jesus, eu falei de Jesus para ela e ela começou a viver essa vida com Ele, e ela me disse assim, ó: todo inverno eu fico doente, eu pego uma gripe que me deixa de cama. Eu fico sem trabalhar por pelo menos 3 dias, de 3 dias a 1 semana. E ela sempre declarava isso. E todo ano ela ficava de cama. Por quê? Porque ela dava autorização para espíritos de enfermidade agirem na vida dela. O que ela ligava na terra, ela ligava no céu. Quando ela conheceu Jesus e ela entendeu que havia poder nas palavras, ela quebrou aquilo. Ela disse, em nome de Jesus, eu não vou mais ficar doente, eu não aceito mais esse espírito de enfermidade na minha vida. Ela nunca mais ficou de cama no inverno, porque ela retirou aquela autoridade que ela tinha dado. Agora você imagine quando um pai diz para um filho, você é burro, você nunca vai ser bem sucedido, porque você não é inteligente. Vocês imaginam o que é uma sentença dessa no mundo espiritual? Isso vai se cumprir, porque o pai, que é autoridade, declarou aquilo sobre os filhos. Então às vezes a gente escuta, minha mãe me mandou uma praga, lançou uma praga. Praga de mãe pega. Por quê? Porque nós como pais, como maridos, como esposas, tem muitas pessoas reclamando dos seus casamentos, mas os nossos casamentos são o resultado das nossas declarações diárias. Se eu estou declarando que o meu marido não vale nada, que o meu marido é um vagabundo, que o meu marido não trabalha, que o meu marido não presta, o que eu vou colher? Um marido que não presta. Agora, se eu declaro, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa vamos buscar junto, meu marido é uma bênção, meu marido é fiel, o que eu vou colher? Minha esposa é uma chata, só me incomoda, só me critica, nada tá bom. O que eu vou colher? Então, queridos, eu preciso começar a ouvir essa palavra e eu preciso começar a pensar assim, o que eu tenho declarado sobre o meu casamento? O que eu tenho declarado sobre os meus filhos? O que eu tenho declarado sobre a minha vida? Nada dá certo para mim. Para todo mundo as coisas dão certo. Para mim nada dá certo. Todo mundo é feliz menos eu. Ninguém gosta de mim. Meu marido não me entende, ninguém me entende. Eu nunca vou ser rico. Eu nunca vou prosperar. Para mim tudo é difícil. Para mim ganhar o meu trabalho, todo mundo parece que ganha dinheiro fácil. Meu Deus, tem que ser debaixo de muito suor, muito sacrifício. Tudo para mim é difícil. O que você tem declarado sobre os teus filhos?
Você tem comparado os teus filhos com alguém? Comparação só serve para fazer os filhos se sentir incapazes. Ah, você não é como o teu primo. Você não é como o teu irmão tira boas notas. Eu acho que você não vai ser tão bom quanto o teu irmão. Porque o teu irmão é mais inteligente que você. O que você tem declarado sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos? É isso que você vai colher, queridos. Porque Satanás, quando ele vê isso no mundo espiritual, você acha que ele vai dar mole? Você acha que ele vai dizer assim, ah, mas o Hugo falou aquilo no momento de raiva. Falou aquilo brincando. O pai disse que o filho era burro, mas de brincadeirinha. A palavra que sai da nossa boca, ela dá autorização no mundo espiritual para que ela se cumpra. Satanás, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nos odeia. Porque nós somos o bem mais precioso do arqui-inimigo dele, que é Deus. Nós somos os filhos de Deus. Então, qualquer oportunidade que ele encontra para nos destruir a nossa família, destruir aquilo que nós amamos, ele vai aproveitar. Então, vocês estão começando a entender por que espiritualmente as palavras têm poder? Está muito difícil de entender, queridos? Tá. Então, eu quero agora quem pegou Gálatas 6, 7. Pode ler então, bem alto. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, o que eu semeio, eu vou colher. Quando eu amaldiçoo uma pessoa, quando eu lanço palavras de maldição para a pessoa, isso recai sobre ela e sobre mim. Então, o que eu acabo declarando sobre as pessoas acaba acontecendo para mim, porque o que eu planto, eu vou colher, queridos. Queridos, a palavra que sai da nossa boca, ela é tão importante no mundo espiritual, que é através de uma oração, de uma declaração minha, que eu decido em vida, aonde eu vou passar a eternidade após minha morte. A Bíblia nos fala que nós vivemos uma única vez. E aonde nós vamos passar a eternidade após a morte, se é com Jesus ou longe dele, eu decido em vida. Não existe purgatório na Bíblia. A minha decisão é feita aqui e agora. Eu aceito Jesus e eu defino onde é que eu vou passar a eternidade. E como é que eu aceito Jesus? Com uma oração. Quem pegou Romanos 10, 9? Alguém bem alto. Não fica deixando para os outros. Pode ler, pode ler. Se você disser com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Se você confessar com a sua boca, o que é confessar? É verbalizar. Se eu confessar que Jesus, que eu creio, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que deixou a sua glória, habitou aqui, levou meus pecados, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, com essa oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em mim. De criatura eu passo a ser filho. O meu nome é escrito no livro da vida. E eu defino onde eu vou passar a eternidade. Isso é com uma oração, com uma declaração. Olhem o poder que as palavras têm no mundo espiritual, queridos. Mas nós também podemos entender o poder que as palavras têm analisando a nossa alma, a nossa mente. Quando eu falo algo, o que eu falo gera um pensamento. Ou o que eu escuto entra pelos meus ouvidos e gera um pensamento. Esse pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento gera uma crença. E as crenças são autoexecutáveis. Quando eu creio em algo, eu sigo aquilo. No programa que eu tenho de transformação pessoal, nós temos uma sessão específica para trabalhar crenças. Porque as crenças nos limitam, nos amarram. Porque o que eu creio, eu vivo aquilo. Então, quando eu falo algo, eu gero um pensamento, esse pensamento gera um sentimento e gera uma crença. Então, o que eu falo tem poder porque as palavras geram uma crença em mim. Então, por favor, quem pegou Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Era para ser esse. Tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E como é que gera um pensamento? Pelo que eu escuto, pelo que eu falo. Nós temos uma batalha travada na nossa mente. É aqui que a gente já perde ou ganha as batalhas. Com o que a gente pensa. Vou dar um exemplo para você lembrar o quanto que um pensamento é importante. Digamos que uma mulher liga para o seu marido, num horário que é bem provável que ele vá atender. E ele não atende o telefone. Na primeira ligação, se é homem, não vai ligar muito na primeira. Vai dizer, não dá nada. Se a mulher já na primeira já vai começar a pensar coisa, porque as mulheres eu nunca vi a mente das criaturas. Aí após, os homens, se fosse homem, após uns 20 minutos ligariam de volta, certo? As mulheres logo após 1 minuto. Meio talvez. Meio segundo talvez, depende da mulher, né? Ligou e já tem uma explicação para poder ligar de novo. Ela vai fazer o quê? Vai ligar de novo. E se não atender, ela vai fazer o quê? Ligar de novo, é óbvio. E ligar. E na cabeça dela começa. Aí depende do histórico familiar, depende daquilo que ela tem vivido. Aí vai, desde acidente, amante, tudo aquelas coisas que você sabe, né? Se ela se entrega a esse pensamento, se ela começa a ligar e ela deixa a mente dela ir, já estou falando ela, meninas, porque você sabe que nós somos terríveis isso aqui, os homens são mais contidos. Se você se entrega àquilo, daqui a pouco, sem brincadeira, você está ligando para o hospital, você está ligando para a polícia, você está ligando para os amigos, você está fazendo uma varredura, porque na tua cabeça já é certo, algo terrível, nada bom, algo terrível aconteceu. Uma promoção no trabalho, estar comemorando, conversando, jamais isso vai passar pela cabeça. Você está pensando em algo terrível. Então, a nossa mente, ela é um campo de batalha. Tem coisas que a gente já ganha e já perde aqui dentro. Então, nós temos que cuidar com o que a gente fala e com o que os outros falam e a gente escuta. Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, queridos. Então, olha só. Quem pegou... eu vou pedir para todo mundo abrir. Esse é o último que todos nós vamos abrir, mas porque é um versículo importante, queridos. Está meio lá no meio da Bíblia. Quem não sabe vai no índice. Provérbios. Provérbios 6. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Vocês estão lendo isso, queridos? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses versículos que vocês estão lendo são princípios espirituais. Eles têm poder de trazer vida para a nossa vida. O que você leu aí é sério. Está dizendo que nós nos enredamos com a confissão dos nossos lábios. É muito sério isso, porque o que acontece? Isso acontece muito nos nossos casamentos. Às vezes nós ficamos declarando coisas sobre o nosso cônjuge. E ele já se esforçou, ele já mudou e nós não conseguimos ver a mudança. A minha esposa é muito ciumenta. E eu falo isso sempre. Às vezes a pessoa já mudou, já melhorou e você não está percebendo isso. Porque você está enredado com a confissão dos teus lábios. Então, o que nós temos declarado sobre os nossos casamentos? Minha esposa é uma chata. A sua esposa vai ser sempre chata. Eu não suporto meu marido. Você está orando, você está pedindo para Deus fazer uma obra, mas você continua não suportando o teu marido, porque você está enredado com a confissão dos teus lábios. O que nós temos dito sobre os nossos filhos? Vocês entendem, queridos, a importância que tem as palavras? Quem pegou Mateus 15, 11? Bem alto, pode ler. Quem vai ler? Não? Então aqui, já tem aqui. 11. Ouvi e Bem alto. compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então, queridos, não é o que entra pela nossa boca que nos contamina.
mas é o que sai da nossa boca. Quando as palavras que nós proferimos, elas têm poder para contaminar a nossa mente e a mente de quem nos ouve. Você já teve uma experiência de você não conhecer uma pessoa? Digamos, eu não conheço o Hugo. E aí o Tiago conhece o Hugo. E aí eu vou ser apresentada para o Hugo, o Tiago vem e diz assim, ih, conheço esse Hugo aí. Cara, trambiqueiro. Não é verdade, tá, gente? Mas, né? Trambiqueiro, fofoqueiro, achado. Cara, se acha. Tá? O Tiago me diz isso. Quando eu encontrar o Hugo, como é que vocês acham que eu vou olhar para o Hugo? Vocês acham que eu vou conseguir ter a minha própria percepção? Eu já vou achando que o cara é tudo isso. E da mesma forma, quando se o Tiago chegar para mim e dizer assim, você vai conhecer o Hugo? Nossa, um homem de Deus, uma pessoa super esforçada, uma pessoa legal, uma pessoa boa de conviver. Como é que eu vou chegar perto do Hugo já com o coração aberto? Então o que sai da nossa boca, além de ter poder para se cumprir, ela tem poder para gerar pensamento e crença nas pessoas e em mim. Por isso, queridos, nós temos que cuidar. A Bíblia diz que até o tolo é tido como sábio quando se cala. E que há erro no muito falar. Quanto mais falante é a pessoa, mais chance ela tem de ser tola. Coitados dos falantes agora que nem eu, foram humilhados aqui. Humilhados, mas calma, nós já vamos dar uma técnica aqui, né? Quem fala menos, a chance de errar é muito menor, né? Agora os falantes, mulherada, a chance de falar, e o pior, a palavra que sai da nossa boca não tem como pegar. Eu vou dar um exemplo do Luiz, né? O Luiz, né? Sempre vamos dar uns exemplos verídicos. Nada que ninguém não tenha vivido. Ele chegou muito querido no elevador com uma vizinha, e tentando fazer uma ponte, tentando fazer uma amizade, ele disse assim para ela, para quando que eu beber? Viu, Luiz? Viu? Tu não é o único, Luiz. Tu não é o único. Esse A aqui já denunciou, não é só você. Viu? Fica tranquilo. Desse sangue tu está livre. Aí a mulher olhou para ele e disse assim, mas eu já tô meu filho já tem 4 meses. Tá lá em cima. Ah, tá lá em cima? Cada vez que eu conto, eu mudo o testemunho. Ainda bem que tu tá aqui para arrumar. Ela já tinha tido o bebê, né? Ele queria sumir, né? Tem o Marcelo, que não tá aqui. Ele contou uma muito boa, né? Ele não tá aqui, eu vou contar para vocês. Tava tendo uma feira, um bazar, alguma coisa na empresa, não lembro bem. E ele tava com a colega dele e ele disse assim, Marcelo é bem despachado, né? E ele tinha um sapato exposto, ele disse assim, meu Deus, mas que coisa ridícula. Mas quem é que em sã consciência usar um sapato desse? A amiga dele disse assim, olha pro meu pé. O mesmo sapato, queridos. Nesse momento você quer que aquele buraco se abra. Nós mulheres até damos tirada de letra, os homens nessa hora travam. Nem sei o que ele disse, porque ele conta essa história suando até hoje. Então assim, quando eu libero uma palavra, já era. Não tem como eu retirar. Então eu preciso, e aí a gente vai às vezes falar umas coisas e vai tentar remediar, fica pior. Então nós precisamos cuidar, queridos, com as palavras que saem da nossa boca. Bom, quem pegou Provérbios 18, 21? Pode ler. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, queridos, as palavras que saem da nossa boca têm poder para edificar alguém ou para destruir. Com um elogio, com uma observação positiva, eu posso curar uma pessoa. A pessoa pode ter trauma, pode ter dores, pode ter um complexo quanto à sua aparência, e um elogio é capaz de curar aquele trauma que ela tem. Da mesma forma, uma palavra é capaz para colocar complexo, para destruir uma pessoa. Não é verdade? Eu lembro, queridos, eu digo que a gestação me curou. Me curou tanto que eu estou dando esse testemunho, né? Quando eu era mais novinha, eu era adolescente, eu tinha uma prima, é bom que está sendo filmado isso agora, ela vai ouvir, ela vai ver o mal que ela me causou. Se chama vingança. Né? Queridos, eu sempre fui magricela.
E ela sempre tirava sarro das minhas canelas e chamava de canela de tuiuiu. Você sabe o que é o tuiuiu? Você sabe o que é o tuiuiu? A perna do tuiuiu, queridos, ela é mais fina que uma caneta. Não pode ter nada mais fino que a perna do tuiuiu. Como é que é o nome daquele bicho que corre atrás de nós? E dá umas rasantes em nós? O quero-quero. A perna do quero-quero é mais grossa que a do tuiuiu. Vocês imaginam? Me chamava de perna de tuiuiu. Aí, claro que eu fiquei traumatizada. Mas um dia, nós na rua, jogando aqui, lá se chama bete. Aqui vocês inventam umas coisas, taco-bola, mas não tem nada a ver. É taco-bola que você chama? Tá. Nada a ver vocês. Né? Então lá chamava bete. E toda a galera lá para jogar o tal do bete, e eu surjo com uma bermudão de pegar porco lá. Ela na frente de todo mundo. Lá vem o tuiuiu. Queridos, eu joguei aquele bete, mas nunca mais na minha vida, tem que encostar, Diego, nunca mais na minha vida eu fui vista de bermuda, de vestido, de qualquer coisa que você... Podia estar assim, ó, 49 graus, eu tava de calça. Aí quando chegou a gestação, não tinha, queridos, os pés desse tamanho, não tinha situação, eu tive que apelar com o vestido. Acabei me libertando, me curando. Hoje, e vocês fiquem olhando para minhas canelas, que vocês vão ver uma coisa. Vocês fiquem olhando que vocês vão ver, né? Então, queridos, mas o que eu quero dizer? Uma palavra, ela tem o poder de te libertar de um trauma ou de gerar um trauma. Então, nós temos que cuidar, porque além delas terem poder sobre a nossa vida, elas podem gerar tudo isso. Quem pegou Provérbios 21, 23... Não precisa ficar pensando se eu leio ou não. Achou, já lê. Ninguém? Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Queridos, tem que pensar antes, porque depois que falou, já era. Queridos, quem pegou Efésios 4, 29 ao 31? Pode ler. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então, queridos, que saia da nossa boca palavras que edifiquem. Da nossa boca pode sair coisas boas, bênção ou maldição. Mas Deus não nos fez para ser assim. Então nós precisamos cuidar, pensar antes. Queridos, será que foi por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Por que nós não temos 2 bocas e um ouvido? Eu já estava dando a letra, ó. Escute mais e fale menos. Então, para você que tem aquele problema de não saber o que falar demais, eu trouxe aqui esta técnica de peneiras. Quando você for falar, passe, coisa linda, né, queridos? Uma peneira fantástica, ainda tudo apagado. Você deve passar aquilo que você vai falar em 3 peneiras. Se ficar retido numa das 3, já não fale. Ficou retido numa, não fale. 2, Deus o livre. 3, fecha essa boca. Então, assim, a primeira palavra, coisa, o que você vai falar é verdade? É verdade? Se for verdade, vamos lá. Mas, é necessário? É necessário se falar aquilo? Tá, é verdade, é necessário. Vai edificar? Tipo assim, as minhas canelas. Era verdade? Era necessário? Ia edificar? Me diga, ia edificar? Dizer que a minha perna era fina? Agora vamos usar um exemplo que é um clássico também. Que não tem quem não tenha passado por essa situação. Sim, eu sei que eu poderia puxar uma coisa mais espiritual. Acho que vocês esperam isso de mim até, né? Mas não vai ser nada espiritual. Vai ser terrível o que eu vou falar. Você tem aquela amiga que tem um problema de mau hálito terrível. Eu falei que não ia ser espiritual. Tá? Você pensa, devo falar ou não devo? É verdade que ela tem um bafo terrível? É. É necessário falar? É. Porque ela está perdendo os relacionamentos com aquilo. As pessoas estão se afastando. Vai edificar? Vai.
mas como que eu vou falar? Porque muitas vezes não é o conteúdo, é a forma que eu vou falar. Porque ou coisa mais constrangedora, né, queridos? Já deram várias técnicas quando eu dou esse exemplo aqui. Diz para lamber a mão e cheirar. Nada. Agora eu tenho uma técnica recente para vocês. Se você não sabe como falar para alguém, se chama meu filho Gabriel. Tá? Porque, queridos, esses dias atrás, estava ele no colo de uma pessoa e de repente ele começou a fazer assim, ó. Eu já me liguei o que ia acontecer, né? Ele começou assim, eu falando com a pessoa e eu comecei a disfarçar, tentando puxar a pessoa, não, deixa ele aqui, não vem. E ele começou. Daqui a pouco criança é exagerado, criança sabe, né? As profs ali que trabalham sabem como é que é. Eles exageram. Daqui a pouco, queridos, no meio da conversa, e eu tentando terminar logo para puxar ele, eca, que nojo, mamãe! Ela tem um bafo nojento. Queridos, pensa naquele buraco que o Luiz queria. Vocês imaginam como que eu fiquei? Aí a pessoa ficou totalmente constrangida. Eu falei, não ligue, ele fala isso sempre pra mim. Inclusive ele diz mesmo, acho que vou ter que procurar um dentista da Lila, porque a criança vive dizendo isso pra mim, eu tô começando a ficar traumatizada. Mas não é que eles são exagerados, qualquer coisinha, né? Então assim, se você tem problema para dizer pra alguém, se chama o Gabriel, coloca no colo, que ele é assim, ó, mais direto que aquilo, impossível. Mas queridos, o que nós falamos, nós precisamos entender que as palavras têm poder para se cumprir. Além delas terem poder para se cumprir, principalmente se eu sou autoridade na vida de alguém, eu posso abençoar a vida de uma pessoa ou trazer uma maldição, trazer um trauma. O que eu falo, eu preciso passar nas peneiras, eu preciso ver se o que eu vou falar é verdade, se é necessário falar e se vai edificar. E se mesmo assim passar nas peneiras, eu preciso buscar em Deus a forma de dizer isso para a pessoa. Porque às vezes é uma verdade, mas vai constranger, vai machucar. Às vezes tem coisas que nem são constrangedoras e a pessoa fala de uma palavra tão dura, de uma forma tão dura. A Bíblia diz que a palavra dura gera a ira. Então por que eu estou falando tanto das palavras? Porque se você for pegar esse texto que nós começamos de Tiago, ele fala que quando você consegue domar, conter as palavras da tua boca, isso é algo extraordinário, porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É difícil nós contermos as palavras. E aí, queridos, para mim terminar, né? Como é que eu faço? Jerusa, eu percebi que eu sou autoridade na vida dos meus filhos, da minha esposa, e eu vejo que eu lancei palavras sobre eles. E mais, Jerusa, eu vejo que os meus pais lançaram palavras sobre mim. Os meus pais disseram que eu era burro, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia ter um bom casamento. Como é que eu faço para quebrar isso? Da mesma forma, queridos, que eu lanço algo, eu retiro. Então, se você se lembra de algo que foi dito a teu respeito pelos teus pais, você precisa, mas não é em pensamento, você precisa declarar em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder para quebrar qualquer maldição. Em nome de Jesus, eu retiro a palavra que meu pai e a minha mãe lançaram sobre mim. Você precisa dizer qual é a palavra. Que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia ser próspero, que eu ia ter um péssimo casamento. Eu retiro isso e declaro, você faz uma declaração contrária. Eu declaro que o meu casamento é uma bênção, que eu vou ser próspera, que eu vou ser feliz. Se você declarou no momento de raiva, ou brincando, alguma coisa sobre o teu filho, não interessa se era na raiva, não interessa se era na brincadeira, isso no mundo espiritual está liberado, é uma sentença liberada. Pega a sua esposa ou sozinho e diga: eu declaro quebrada a palavra que eu lancei sobre o meu filho, que ele é isso, que ele seria aquilo. E eu declaro que o meu filho é isso, em nome de Jesus. Você declara ao contrário. Queridos, isso não é brincadeira, não é uma simpatia, não é um joguinho de azar. Isso aqui tem poder no mundo espiritual. As coisas espirituais são extremamente simples, mas são poderosas. Queridos, antes da gente encerrar
Eu sei que a gente está num grupo grande e às vezes a gente fica até um pouco constrangido de fazer alguma pergunta, mas eu acho que é importante. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fique livre, querido. Fique à vontade para você perguntar. Não? Ok. Então, queridos, nós já percebemos nessa palavra o quanto as palavras que saem da nossa boca são importantes. Elas geram sentenças de bênção ou maldição sobre as nossas vidas e a vida de quem nós somos autoridade. Elas influenciam as pessoas. Elas geram pensamentos que geram sentimentos e que geram crenças. E as crenças movem as pessoas. Nós já entendemos que nós podemos edificar ou abater uma pessoa. Então, queridos, que nessa noite a gente possa tomar uma decisão na nossa vida. De dizer, Espírito Santo de Deus, me capacita a que saia da minha boca apenas palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que lançam as pessoas, que eu possa, através da minha boca, ser um canal teu, Deus, na vida das pessoas. Amém, queridos? Amém. Nenhuma dúvida? Então vamos orar?